Em primeiro lugar, ninguém mais vai fazer negócio da mesma forma como vinha fazendo antes da crise, né? Não só as empresas, como os profissionais. A gente sabe o impacto que teve em todos esses anos, né? E as empresas, muitas estão se reinventando, outras estão mudando as suas estratégias, e também porque os consumidores também estão mudando a forma de comprar, né? Então é muito interessante a gente observar um pouco mais a nossa realidade, mas também a realidade global. Por quê? Porque as crises não são só no Brasil. Elas já aconteceram em muitos outros países antes de nós, né? Então todo esse processo é um processo global que vem acontecendo. Para a gente falar de macro tendências sobre design e sobre o morar brasileiro, a gente precisa olhar um pouco o comportamento de consumo, porque a gente tem que olhar o comportamento social, econômico e cultural do nosso país. Nós temos muitos fornecedores que vêm de fora e que trazem as nossas referências de tendência. O Brasil olha muito para o mercado europeu. A gente tem muitos profissionais, vocês principalmente arquitetos e designers, que olham para fora, têm os seus ídolos aí e a sua forma de se inspirar nos seus projetos. Mas a gente tem uma realidade que a nossa cultura, o nosso regionalismo carrega fortes características, né? Porque a gente tem que olhar o design como transversal, né? Quando a gente se inspira no design, a gente tem que olhar para o nosso mercado. Então eu trabalho muito com classes sociais. A gente tem que olhar para o público de cima, né? Se eu estou trabalhando um produto para o público C, eu vou olhar para o B. E eu tenho que olhar transversal, eu tenho que olhar para os outros mercados transversais naquele mesmo público para ver se as coisas de fato estão acontecendo. E aí vem uma situação que a gente vive hoje, a gente está na transição do analógico para o digital, né? Então todas as experiências de novas marcas, como Netflix, Uber, Spotify, Airbnb, eles mudaram toda a dinâmica do negócio. Só que cada vez que você se torna mais tecnológico, você tem mais essa necessidade de autenticidade, porque os ambientes ficam muito frios, né? Então a gente tem uma relação aí para a gente entender. Aqui é interessante porque a gente passou por esse processo. Se a gente pensar nos nossos pais, na fase da geração dos nossos avós, em que as pessoas trabalhavam muito para o ter, né? A gente, claro, tem que sobreviver enquanto profissionais, mas voltamos para um mercado, para uma realidade de mais ser, de conhecimento, de agregar coisas. E o Brasil, assim, ele vive um momento que é do pertencer, né? A gente tem muito isso voltado às mídias sociais, que influenciaram muito essa forma de falar com os nossos clientes, com as pessoas. Isso é uma realidade. E tem um estágio um pouquinho lá para frente, que eu acredito que seja uma realidade de países que estão mais avançados em termos de desenvolvimento cultural e econômico, que já estão numa fase do afeto, né? Então a gente vive esse processo de transição. Então a gente está criando novas referências, novos valores. Eu acho que isso traz essa questão muito da inclusão, da diversidade, essa coisa da empatia, que é o que a gente está vivenciando hoje. Aqui é um exemplo que eu trago de uma situação que é do Japão. São peças multifuncionais. O Japão ele tem uma condição de apartamentos de 10 metros quadrados, em média. É muita gente morando em uma cidade. Não que a realidade de São Paulo, de Nova York, de Paris, de Milão não seja essa. A gente tem pouca área hoje e muitas pessoas morando nas cidades, né? O estilo de vida urbano é diferente, cada vez mais as pessoas vão estar preferindo morar em áreas menores, mais próximas do seu trabalho, justamente para ter mais qualidade de vida. Então essas peças, por exemplo, elas são peças de 1 metro por 1 metro, e elas de fato são multifuncionais e híbridas. As pessoas realizam as suas atividades, a hora que termina as suas atividades, vão fechar ela e ela vai fazer parte dessa realidade de 10 metros quadrados. A Fluid Homes também é essa coisa de você poder ter um mobiliário que se transforma e ele é adaptável às funções que a gente necessita. Aqui a gente tem um outro aspecto, isso é uma realidade dos jovens, né? É a questão do nomadismo. As pessoas estão mudando de casas e querem levar as suas coisas. E, de certa forma, o mobiliário ele passa a ter outros valores, né? Então, aqui você tem, na verdade, um tipo de produto que eu posso levar, porque ele não precisa ser perfeito, né? Essa imperfeição intencional, né?
Você mesmo pode adaptar como você quer, você tem essa coisa da flexibilidade. Por quê? Porque a gente está falando hoje para esse tipo de consumidor, né? Essa geração nova é muito mais flexível, né? E aí a gente não tem como mais ter aquela coisa estática. Então é por isso que o híbrido multifuncional ele faz muito sentido para o momento atual. E existe um outro aspecto, que é a questão do tato, do sensorial, que é algo que é muito forte hoje no segmento de decoração, que envolve muito a questão do design de superfícies, né? Que com a crise, muitas famílias voltaram para as casas dos seus pais, os filhos voltaram a morar com os pais, às vezes os filhos voltaram a morar com os avós. Então a gente mudou também essa dinâmica dentro dos ambientes da casa. E as casas aí elas têm que sofrer uma readaptação para voltar a ter um convívio diferente dos espaços que foram planejados para ela. Então essa realidade também foi muito forte nos últimos anos pré-crise, eu acredito que pós-crise, né, porque a gente já está alavancando aí, saindo desse processo péssimo aí que passou nos últimos 3 anos. Aqui eu gostaria de comentar sobre algo que é verdadeiro nas gerações mais novas, que é o comportamento de consumo dos produtos sem gênero. O Brasil, na moda, vamos dizer assim, ele absorve muito rápido esse contexto. Isso vem também para o mobiliário, né? Se a gente pensar, eu até dou o exemplo do rosa. O rosa nos últimos 10 anos, ele veio já com 100% escandinavo, porque ele combinava muito com cobre, e a Escandinávia trouxe esse conceito da cor rosa. E hoje o rosa é uma cor assim que está muito em alta no mercado brasileiro, ainda continua em alta nessas feiras que aconteceram agora em janeiro na Alemanha. E vem essa coisa, por que o rosa tem que ser uma cor só feminina, né? Então você vê na moda e tudo mais. Meu marido, por exemplo, não quer usar camisa rosa, ainda não aceita. Mas é muito bonito, meu filho adora a camisa rosa. Então você vê que as novas gerações também vão absorvendo de uma forma diferente essa coisa da cor, de como ela é introduzida e tudo mais, né? E a moda sem gênero é aquela coisa, não revela de fato para quem foi feito. Será que no mobiliário a gente vai também está passando por essa realidade? Eu tenho certeza que sim, né? Tudo isso que eu estou pincelando tem muito de macro tendência, ok? A macro tendência, a gente olha para a rua, olha para as pessoas e olha para o comportamento. Aí fica muito mais fácil a gente tentar assimilar um pouco as questões de projeto para essas gerações que vêm aí. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente olha muito mais gostos e preferências. Então você vê que hoje é muito fácil a gente construir um perfil. Vocês que trabalham muito com arquitetura, vocês estão sempre voltados à construção e entendimento do seu perfil do seu cliente. E hoje a gente tem muita ferramenta para criar um mood board, que seria exatamente isso, e as pessoas estão muito expostas a muitos estilos. É só olhar o efeito do Pinterest. Pinterest hoje, você põe tudo aquilo que você precisa, você pesquisa tudo aquilo, as ideias, tudo está muito disponível para você, né? Então, quando a gente fala que a gente tem uma geração unlimited, é que assim, tudo está muito acessível, a informação, a comunicação. Então é muito isso, a gente está nesse processo já de conexão. Essas ferramentas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho, né? Então nós somos praticamente dependentes muito dessas tecnologias hoje, né? E aí a gente olha assim, quando a gente discute sobre projetos, sobre desenvolver produto, sempre nós vamos ter que olhar para onde nós vamos nos inspirar, sempre. Quem trabalha com esse tipo de desenvolvimento de produtos, né, e projetos de decoração, você tem que alimentar o seu processo criativo. Você tem o seu Instagram, você tem o Facebook, quer dizer, você tem os seus seguidores, você tem quem você segue, mas entendendo que mudaram as relações de consumo. Quando a gente faz uma pesquisa de cliente oculto, que eu vou numa loja, por exemplo, pesquisar se um vendedor está sabendo falar de um produto, se um gerente está bem estruturado para poder amarrar as estratégias da empresa, se aquela pessoa está verbalizando realmente aquilo que o mercado espera, porque muitas vezes você tem showrooms muito bonitos, né, móveis maravilhosos, e você não tem o agente principal, que é aquela pessoa que te atende, preparada para falar sobre o seu produto,
né? Então tudo aquilo que você construiu de referências, ele não vai se realizar, se concretizar numa venda, porque você não entendeu o que mudou nas relações de consumo. Então é assim, a gente hoje não trabalha mais com a palavra consumidores, a gente olha muito para a questão de pessoas. E aqui a gente está fazendo aqui, a gente está construindo relacionamento, né? Então é muito diferente. Antigamente a gente não tinha essa dinâmica. Hoje a gente precisa construir relacionamento. As ferramentas de mídia social nos deram essa realidade, mas a gente precisa ter uma estratégia para construir essa realidade. Não se fala mais em qualidade de produtos, se fala em preferências. A gente sai daquele patamar de entregar produtos para um novo patamar, que é vivenciar experiências. Então as marcas, elas precisam ter uma proposta, elas precisam ter um carisma, elas precisam ter um objetivo, né? A gente vê aí muitas marcas que vêm e vão e não conseguem construir referências no mercado, né? E agora mais exigido ainda, por quê? Porque você se expõe muito através das mídias sociais, né? Então você precisa deixar muito claro quais são as estratégias, de que forma você quer ser conhecida, por quem você quer inspirar e também qual é a mensagem que você vai passar, né? A gente sai desse conceito de função e vai para a questão de sentimento, é o intangível, né? É essa experiência, né? As experiências com certeza são pelo design, né? Eu achei tão interessante, eu estava vendo a IMM, que é uma feira que acontece agora em janeiro, né? Na Alemanha, uma feira muito boa do setor que baliza muito influências para o mercado brasileiro, dos nossos fornecedores de revestimento. Nossa, eu vi uma mesa tão bárbara que virava uma estante, eu falei, gente, que coisa, uma coisa tão simples, que coisa, né? E a gente às vezes fica lá, né, quebrando a cabeça para fazer um projeto, para dar uma solução, de repente, nossa, olha que coisa simples. A mesa virou, ela era em tábuas e virou uma estante. Só de erguer assim, foi muito bacana. Então você vê como as experiências pelo design hoje, elas ocupam um espaço muito maior no nosso contexto atual, né? Na nossa realidade de consumo. Por quê? Porque a gente precisa de móvel funcional, móvel híbrido. A questão da presença emocional, aqui o contato emocional com pessoas, é o que eu comento na questão do atendimento, né? Do vendedor ou da equipe de vocês, ou vocês como profissionais. Existe a questão emocional do envolvimento e aquela coisa da neurociência. Quanto mais você usa os 5 sentidos seus para você falar de produto, para você verbalizar um projeto, mais isso vai ser gravado na mente do seu cliente. Então você vai falar da cor, você vai manusear o material, você vai ter o aspecto sensorial, você vai ter aroma, você vai ter toque. Tudo isso vai fazer com que, quando ele saiu da loja, ele perceba isso depois, porque vai ficar gravado no inconsciente dele. E aí você tem aquele ciclo de vida da tendência, né? Às vezes uma tendência lá é uma moda, aqui vai durar 2 anos e acaba. Às vezes é uma tendência que é construído aqui e vai ficar 5 anos, né? Então a gente precisa perceber muito bem a diferença entre uma tendência e uma moda, né? Então é como eu falei, a gente tem que olhar de forma transversal. Se de forma transversal, porque a tendência acontece em cascata, ela pode começar no automobilismo, no náutico, primeiro no segmento náutico, depois automobilístico, depois moda, a decoração e depois o móvel. Então a gente tem que perceber esse processo em cascata. E aí muitas vezes as coisas vão fazer muito sentido e muitas vezes não vão fazer sentido nenhum, né? Então quem são os nossos influenciadores, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, mas eu tenho certeza que cada um vai ter uma lista de influenciadores. Eu chamo de influenciadores empresas, que podem ser empresas de macro tendências, olhando muito a nossa realidade de mercado. Eu posso falar que os nossos eventos de mostra de decoração, as feiras nossas são inspirações. Eu posso falar que uma feira fora do Brasil, ela são influenciadores e são no nosso mercado. A questão é o que eu faço com a informação que eu recebo, né? Eu vou só então traçar, porque o que eu fiz, eu filtrei algumas tendências que fazem sentido para o mercado brasileiro, que são tendências inclusive de marcas fora, que eu gosto de me inspirar. Vou falar um pouquinho dos monocromáticos. Quando a crise veio, é mais fácil mudar a cor
do que desenvolver um novo produto. Às vezes as empresas passam 5 anos desenvolvendo um projeto, né, 5 a 7 anos, e a gente não tem mais esse tempo porque a crise veio e levou todo mundo para o mesmo lugar, né? Então, comercialmente falando, mudar a cor, colocar a cor como o primeiro processo de projeto, hoje é uma tendência. Então vamos lá, eu vou mudar a cor, o que eu vou mudar na cor, em que produto eu vou pôr, como que eu vou destacar isso, diferenciar, mudar algum detalhe, mas não vou ter um impacto forte no custo do meu produto, porque eu não vou ter esse investimento para poder fazer agora. Mas eu tenho que trazer inovação, né? A cor, ela é assim, é um condutor, em 90% das decisões as pessoas se identificam com a cor, é uma coisa muito imediata isso, eu gostei, eu não gostei, né? E vem aquela coisa que eu expliquei da neurociência, são os 5 sentidos, visão, tato, paladar, é muito rápido esse processo, às vezes 90 segundos são suficientes para a gente fixar aquilo que a gente, tenho certeza, o seu cliente, na hora que vocês estão apresentando o projeto, ele gosta ou ele não gosta, né? É aquele impacto muito rápido inicial. E por isso que é importante fazer pesquisa de mercado. Para quem trabalha com design, é muito importante o entendimento da pesquisa de mercado, né? 93% das pessoas dizem que são os visuais que fazem a diferença na decisão de compra. E é mesmo, essa coisa da neurociência, como eu falei. Claro que a gente não pode deixar de olhar para a questão funcional do produto e tudo mais, se aquele produto atende a nossa necessidade. Mas é muito o impacto visual. O design tem muito essa questão de relacionamento estético com a pessoa que vai adquirir o produto. E aí, quando a gente sai para esses conceitos monocromáticos, o que evoluiu aí? O design de superfícies, né? Então é assim, você pode ter os extremos, o alto brilho e o super mate, você vai ter o design de superfícies, o tecido com muito toque, muita profundidade, então você vai vendo com papel de parede como isso cresceu muito no nosso mercado, né? Não só a imagem visual, mas a questão do sensorial, né? Então eu tenho que falar do têxtil, porque eu acredito que o têxtil foi, nos últimos anos, uma das maiores revoluções que a gente teve em termos de desenvolvimento de produtos, né? Seja 100% handmade, 100% artesanal, e a gente está num momento que o Brasil ainda tem essa coisa do artesanal, né? Aqui eu vou citar Amoroso. O que eu acho legal na Amoroso? É que ela tem um conceito de usar muito a questão têxtil e ela também tem um aspecto que é o aspecto dos espaços menores. Então, os móveis dela são extremamente soltos. Eu acho que isso traz para os projetos atuais uma aderência muito forte àqueles espaços mais reduzidos, né? Eu acho que a gente pode acompanhar um pouquinho como o Amoroso trabalha essa questão não só do produto consciente e sustentável, mas também da aplicação do produto, né? E essa brincadeira, né? Porque aqui tudo que está aqui é artesanato industrializado. É diferente do Brasil, né? A gente olhando que a Itália tem 80 mil indústrias de móveis, com aproximadamente 10 funcionários por empresa, e que eles têm muito a relação do artesanal com o industrial, né? E eles têm muito a questão dos fabricators, que são as empresas que se desenvolvem para trabalhar junto com eles. Então, Amoroso é um exemplo muito interessante de que tudo que está aqui é industrializado, só que tem um aspecto artesanal por trás. Esse processo ainda não aconteceu no Brasil, né? Mas a gente pode olhar Sérgio J. Matos, porque eu acho que ele faz essa relação entre o design e o artesanato. Então, o trabalho dele, para quem acredito que já conhece, é bem bacana. E a gente valoriza o quê? Muito a cultura local e os artesãos, que é muito, olha para o Brasil, é muito essa coisa do regionalismo, não é verdade? Então isso está inserido dentro do nosso contexto, né? Eu falo do Fabrizio Rolo, que ele é uma característica muito forte de um arquiteto maximalista, porque trabalha muito a mistura. Eu achei interessante que eu vi um artigo dele nesse apartamento que ele decorou, que ele falou o seguinte, ele definiu uma paleta cinza no fundo e dessa forma que ele foi trabalhando os diferentes materiais e cores e texturas e tudo mais. Não é todo mundo que gosta desse tipo de estilo, mas da forma como ele propõe, você tem um resultado final que agradou muito o cliente dele, né?
Isso é extremamente difícil para muitos profissionais, essa mistura, esse mix de elementos, de estilos, mas ele tem assim, é uma pessoa que nos inspira muito dentro desse conceito. O concretismo, se vocês verem, é uma realidade que está muito forte ainda, a gente vê muito forte nas mostras de decoração, trazido por esse contexto todo da obra da Lygia Clark, e depois ela permanece muito grande no pé palito, nos materiais em concreto, cimentício, então vem forte muito isso, já é uma realidade. E o que desponta no Brasil é muito esse conceito do design autoral, né? Conhecendo aí alguns profissionais como Bruno Falks e muitos outros que a gente poderia citar, que trabalham com uma proposta talvez que identificaram um nicho de mercado que realmente não estava sendo ocupado por ninguém. Então você vê que a gente tem profissionais na área de design que a gente pode se inspirar. E eu coloco um aspecto interessante porque o Brasil ele é hoje exportador de arte de grafite, arte de rua, né? Ele está no circuito internacional de arte de rua. E como esse conceito também veio para dentro da decoração, para a moda, né? De uma forma muito apreciada. Então vem o design escandinavo, quer dizer, as pessoas querem mesmo multifuncionalidade, linhas simples, elementos mais naturais, mas dentro de um contexto que tem a ver com a nossa realidade. Eu não vejo no Brasil uma realidade de um apartamento inteirinho branco, tudo branco, muito branco, e uma madeira muito lavada, porque a gente é um país tropical, né? A gente tem outras características, mas a cor ela vem forte, ela vem pincelada com esses equilíbrios aí do que a gente entende como um design mais limpo e dentro dessa tendência do escandinavo, né? Outra coisa que também é uma tendência que a gente observa é as formas orgânicas nos estofados e nas cadeiras, isso muito forte. Até as alturas dos estofados eram para ser mais baixas, mas isso não faz muito sentido para o mercado brasileiro, mas sempre observando como as curvas entraram muito forte nesse segmento de estofados, deixaram de ser retilíneas e passaram a transitar nesse conceito mais orgânico, né? As aparências de produto em parede, como eu falei, hoje papel de parede, você com a impressão, você hoje você reproduz tudo que você quiser, né? Então até um handmade de um papel, de uma percepção de uma parede pode ser reproduzida através de um papel de parede, né? E aí vamos olhar um pouquinho o que a gente entende que é a trend do mercado brasileiro, né? Floral muito em alta, tem muito a ver com o nosso mercado, tem muito a ver com o tropical, né? O acabamento em cobre, os acabamentos brilhantes, o maximalismo, o high-low. O que é o high-low? É você ter um produto muito caro mesclado com um produto extremamente popular. A arquitetura minimal, o japonismo, as tramas, né? O bambu, jardim vertical, os vasos híbridos, o brutalismo, as luminárias shapes, peças em concreto, mesa estilo industrial, os móveis curvos, arte brasileira, reuso, design autoral, como eu falei, fine art, a lã, quer dizer, o material artesanal, revestimentos geométricos, grafismo, arte na rua, arte cinética, que é uma coisa que também a gente vê muito forte no nosso segmento, concretistas e o retrô. E as superfícies metálicas rústicas. Então dá para a gente pincelar e filtrar um pouco isso, olhando o nosso contexto, mas é como eu falei, cada um se inspira do seu jeito, né? Vocês têm uma forma de olhar para aqueles profissionais ou para aquelas marcas ou para aqueles eventos que vão trazer esse conceito para vocês. A gente tem que estar bem assim sintonizada. Quem são as referências para nós, né? E quem são as referências que nos inspiram e realmente ter uma dinâmica de entender isso para ver como isso vai influenciar o seu dia a dia, né? Aí realmente eu dou uma sugestão que eu sigo muito. Eu pesquiso muito e olho muito press kit. Eu gosto muito de olhar releases das empresas, porque ali elas estão contando a história delas, né? Você vai para Milão, você vai olhar uma feira, eu já vou olhar o que é a história daquilo, o que é aquela história que ele está criando, porque as empresas têm que contar uma história para os seus produtos. Você não cria um projeto do nada, quando você vai vender um projeto, você tem uma referência por trás, um discurso, um conceito para você defender, né? Então a inspiração também tem esse processo, né?